Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Novamente, vamos ler o texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha esse texto, a primeira coisa que a gente vê aqui é que quem é o autor da carta? Paulo. Paulo já disse que é ele, Timóteo, o seu principal companheiro de viagem, e ele dá a principal credencial dele. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Servos. A palavrinha que a gente traduz para as nossas Bíblias como servo é a palavra doulos no grego. Doulos, né? Em português, D de dado, O de olho, L de língua, não, minto, D de dedo, O de olhos, U de universo, L de língua, O de olhos, S de sapo, doulos. Quer dizer o que em grego? Quer dizer literalmente escravo. Escravo. Alguém que tem sua liberdade vendida. Então o apóstolo Paulo escreve para essa igreja e ele fala: nós, eu e Timóteo, escravos de Cristo. Pessoas que perderam a sua liberdade por amor a Cristo. E isso é bem legal se a gente parar para pensar que ele escreveu da prisão. Ele perdeu a sua liberdade de fazer o que ele quer com ele mesmo, porque ele pertence a Jesus, mas também ele perde a sua liberdade de fazer o que ele quer e de ir para onde ele quer por amor a Jesus. Ele está preso, fisicamente preso, em uma residência, uma prisão domiciliar, por amor a Jesus. Mas também ele perdeu a sua capacidade de andar por aí, também por amor a Jesus. É bem interessante isso. Então ele começa: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e aí ele traz a estrutura da igreja de Filipos. E é bem legal, irmãos, porque é uma estrutura que deveria ser seguida por todas as igrejas. Quando os irmãos olham é, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 você vai ter as qualificações até o versículo 7 dos pastores, e a partir do versículo 8 até o versículo de número 13 as qualificações dos diáconos. Quando o apóstolo Paulo sai da igreja aos Filipenses, ele trabalha com essa ideia. Ele fala dele, de Timóteo, ele se apresenta, e aí ele pega e fala a todos os santos, ou seja, para a igreja. Essa carta é para a congregação. Tá? A coisa mais importante que tem aí é a congregação. Quem vem em primeiro lugar é a congregação. É a reunião dos santos, a reunião dos salvos em Cristo. Então ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, ou seja, assim como nós estamos em Cristo, vocês estão em Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, santos aqui no sentido de separados, de purificados, de preparados para o serviço de Cristo. Santos em Cristo Jesus. E aí ele trabalha a ideia que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7, do versículo 8 ao 13. Bispos e diáconos. Aos santos, a congregação, incluindo os bispos e os diáconos que vivem em Filipos. Inclui aí os bispos e os diáconos. Ou seja, o apóstolo Paulo fala o seguinte: estou escrevendo para a igreja, uma igreja que está em Cristo, como eu e meu companheiro de viagem estamos. Essa igreja é composta por santos, por pessoas que estão em Cristo, tá? E ele pega e fala, incluindo nessa igreja os bispos e os diáconos. Isto é importante por quê? Porque uma igreja saudável, ela possui pastores e diáconos. Dependendo do tamanho da igreja, obviamente, irmãos, um pastor é suficiente. Mas às vezes há necessidade de mais de um, como é o caso aqui. Ele fala no plural, então muito provavelmente existiam mais do que um pastor. Lembrando que a palavra bispo, pastor, presbítero são palavras intercambiáveis, ou seja, você pode usar aqui inclusive bispos e diáconos, ou inclusive pastores e diáconos, ou inclusive presbíteros e diáconos, tá bem? Dá no mesmo. E ele fala inclusive os bispos e os diáconos que vivem em Filipos. Uma igreja saudável tem esses dois ofícios, e são os dois ofícios que tem na igreja. Para a liderança da igreja, ou como em algumas denominações falam,
os oficiais da igreja são os pastores e os diáconos. Então o apóstolo Paulo fala, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, servos de Cristo, estamos escrevendo para a igreja, para os santos que vivem em Cristo, incluindo os pastores e os diáconos que vivem em Filipos. Então ele está falando o seguinte, olha, o pastor e o diácono, ele não está além da igreja, ele não está fora da igreja, ele está incluso, inclusive os pastores e os diáconos, está no meio do povo, eles estão ali. Algo que eu acho bem legal, em algumas igrejas que a gente vai, é quando o pregador, ele fica sentado no meio do povo. Já viu ali quando o pregador fica sentado ali na frente, na primeira fileira, lá embaixo. Não fica sentado atrás do pastor, não. Ou do dirigente. Acontece isso muito. Tem o dirigente dirigindo o culto e os pastores, os presbíteros estão sentados atrás. Ou então, quando o pastor está dirigindo e o irmão que vai pregar, o pastor, o diácono que vai pregar, está sentado em cima também. Eu não gosto disso. Eu prefiro quando... E aí é pessoal, tá, irmãos? Partindo desse texto bíblico. É pessoal. Eu prefiro quando o pastor e o diácono, ele está sentado lá no meio da galera, lá embaixo. E aí o dirigente dirige, terminou de dirigir, ele chama, a pessoa sai do meio do povo. Ele vem do povo, porque ele está incluído no povo. Ele vem e ocupa a tribuna para ministrar os corações. É o que acontece na nossa igreja. Quantas vezes o Marinho dirigiu o culto, eu fui pregar, o Marinho desceu e foi assistir o culto lá embaixo. Ou eu estava dirigindo, ia passar para o pastor Sérgio estava lá embaixo, no meio do povo. Ele levanta, normalmente ele senta do lado esquerdo, ele vem, ocupa a tribuna e eu desço. Então, a liderança está sempre no meio do povo. Tá? O apóstolo Paulo fala isso, vocês estão no meio, inclusive os bispos e os diáconos. O apóstolo Paulo não escreve uma carta à parte para a liderança. A carta para os bispos e para os diáconos é a mesma carta que é para a igreja. Porque pastores e diáconos, eles são o quê? Ovelhas como as demais, com uma função específica. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. E aí ele entra com a saudação clássica dele. Graça e paz a vós outros. Graça e paz. Que o favor imerecido de Deus seja sentido todos os dias sobre a vida de vocês. E ele trabalha isso lá no capítulo 3, versículos de 3 a 9, a suficiência da graça, para que sejamos justificados. Graça e paz a vós outros. Graça e paz. É uma expressão concisa do efeito da obra salvadora de Cristo. Cristo, ele, por meio da graça, nos salva, e uma vez salvos em Cristo, nós temos paz. Não apenas paz interna, mas principalmente paz com Deus. Então ele fala isso, olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz. Olha, a obra de Jesus que tornou vocês santos foi por meio da graça e concede a vocês hoje paz. E é muito legal porque ele está preso. Então ele fala, a graça que me alcançou e que hoje, mesmo preso, me concede paz. Paz com Deus. Graça e paz a vocês outros, a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu espero que vocês tenham realmente paz. O desejo do meu coração para com vocês, filipenses, é que vocês tenham graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Da parte do Pai, que projetou toda essa salvação, que nos permite hoje estarmos como igreja, mesmo eu estando em Roma e vocês estando em Filipos, essa graça desse projeto do Pai e do Senhor Jesus Cristo. E é legal, porque ele cita Jesus 3 vezes na introdução da carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Se você só é santo se você estiver em Cristo. Tá? Inclusive bispos e diáconos que vivem aqui em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele traz o seguinte aqui. Os crentes, eles são servos de Deus, servos de Cristo. Eles são santos em Cristo e eles são alvos da graça de Cristo. Paulo começa a sua carta trazendo Jesus e colocando Jesus em uma alta conta com os filipenses. Olha, nós somos servos de Cristo. Nós temos uma liberdade presa a Cristo. Nós estamos com a nossa vida cativa em Jesus.
E ele pega e fala, mas também nós somos santos em Cristo. Em Cristo nós somos libertos do poder do pecado. Em Cristo nós somos purificados. Em Cristo nós somos santificados. Em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Em Cristo nós temos nova vida. Nós somos santos em Cristo. Em Cristo nós estamos aptos para o serviço de Jesus. Inclusive, bispos e diáconos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o Pai de Jesus, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos concede graça, Jesus nos concede, mediante a graça, a paz, e Ele é o nosso Senhor. É legal porque são duas palavrinhas. Tem o doulos, lá, os servos, e tem o Kyrios, K-I-R-I-O-S, Kyrios, que é o Senhor. Irmãos, hoje em dia existe um problema sério nas igrejas e tem gente que acha que é senhor sobre a igreja. E o apóstolo Paulo começa trabalhando falando, não, os pastores e os diáconos não são senhores sobre a igreja. Eles são servos, eles estão no meio do povo, eles são santos. Inclusive, eles estão inclusos na igreja. Eles não são senhores, o único senhor sobre a igreja é Cristo Jesus. Então, nós estamos caminhando para o final. Essa é a grande ideia da saudação de hoje. Paulo, ele se apresenta como servo, ele pega e saúda a igreja. Depois de saúdar a igreja, ele saúda os pastores e os diáconos, incluindo-os no corpo da igreja. E aí ele pega e ele promulga ou ele deseja a eles graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a sua carta mostrando que ele é servo, que a igreja é santa, que os pastores e diáconos são santos junto com a igreja e que sobre todos eles existe a graça e a paz. Tanto pastores quanto diáconos, porque há apenas um Senhor sobre a igreja, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós todos somos servos de Jesus, nós todos somos santos em Jesus, nós todos somos alvos da graça de Jesus, nós todos temos paz com Deus por meio de Jesus e Ele é Senhor sobre a nossa vida. Isso é muito importante para a gente começar nosso estudo em Filipenses. Acabamos o texto de hoje, o texto é tão somente isso, mas isso é muito importante. Quando eu disse no começo, nós estamos estudando porque a carta é extremamente atual para a realidade que vivemos hoje. Com toda essa questão que está acontecendo, todo esse sofrimento, dor e morte ao redor. Mas Deus está no controle da história. E nós somos servos de um Cristo que nos concede graça e paz. Nós somos servos de um Senhor bom. E nós somos um povo unido. Povo, pastores e diáconos, todos unidos, debaixo da poderosa mão daquele que nos guarda. Então a carta aos Filipenses, ela traz essa segurança. Eu sei que o mundo não está bom, mas eu sei de quem eu sou servo. Eu sei que o mundo não está bom, mas eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que o mundo não está bom, mas a graça e a paz dele, nada pode tirar do meu coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar e vamos caminhar para o final da nossa aula. Hoje fizemos o capítulo 1, versículos 1 e 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vimos a saudação e também vimos as questões introdutórias da carta, onde nós vimos a autoria, data, ocasião, a cidade, a igreja e o propósito, os principais tópicos da carta. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de estudar essa carta. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo a escrevesse, o Senhor inspirou o teu servo. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor o deu uma visão para que viajasse até ali, o norte da Grécia, na Macedônia, e plantasse aquela igreja, Pai, e que depois de 10 anos ele escrevesse essa carta, e que essa carta chegue a nós hoje, no momento em que nós vivemos, no momento de tantas coisas que querem roubar a nossa alegria, de tantas coisas que querem destruir a nossa verdadeira vida cristã. Nós temos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, palavra do Senhor, poderoso por ser palavra do Senhor para transformar as nossas vidas. E que esta carta consiga, Pai, nos moldar ao caráter de Jesus, nos encher de uma alegria que vem do alto, Pai, e nos dar uma graça para vivermos a vida cristã dia após dia.
Muito obrigado, porque sabemos, pela saudação da carta, que somos um único povo, povo, pastores e diáconos, todos sob a graça do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que somos um povo, servos do Deus vivo. E muito obrigado, Pai, porque sabemos que temos um Senhor que peleja por nós nos altos céus. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, Pai. E continue falando conosco através desses estudos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Estamos chegando ao final da nossa escola bíblica. Eu quero te pedir, vai ficar 2 tarefinhas para casa. 5 capítulos para você ler. Filipenses 1, Filipenses 2, Filipenses 3, Filipenses 4. E por fim, o capítulo 16 do livro de Atos. Eu preciso que você leia esses 5 capítulos para a próxima aula e para as próximas aulas que virão. E uma coisa que eu tenho pensado, eu conversei com o pastor Sérgio para que a gente pudesse estar estudando essa carta durante esse período de lockdown. Independente da EBD voltar a ser presencial ou não, eu vou continuar gravando esses estudos aqui em Filipenses até esgotar a carta. Também, voltou a EBD, vai ter aula presencial. Ok, nós vamos ter aula presencial, mas eu vou estar gravando esses estudos aqui e a gente vai estar dando um jeito de disponibilizar no canal da igreja. Tá bem? Foi um prazer ter você comigo aqui, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Qualquer dúvida, questionamento, coloca nos comentários, também questiona aqui, a gente responde aqui, ou se você quiser e você tiver o acesso, mande no grupo do WhatsApp da igreja ou no meu particular, eu terei o maior prazer em te responder qualquer dúvida, qualquer questionamento e procurar a resposta daquilo que eu não souber. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus seja com você e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fique com Deus. Tchau, tchau.